Boas pessoal, hoje trago aqui o unboxing e review de uma placa gráfica, a Asus TUF RTX 3080 OC. Esta placa gráfica tem um desempenho brutal e vem de origem com um boost clock de 1785 MHz e 10 GB de memória RAM. A memória vem num bus de 320 bits, a funcionar a 1188 MHz ou gigabits por segundo, com uma largura de banda total de 760.3 gigabits por segundo. São características brutais para uma placa que vai ter um desempenho excelente. Nós temos aqui a caixa, logo aqui por cima vamos ter uma proteção e temos aqui a nossa placa gráfica. Esta placa gráfica é uma unidade review, mas é igual à placa que se compra nas lojas, na versão retail. Temos aqui uns pequenos panfletos, um cartão onde a Asus faz uma avaliação de performance, um pequeno manual que nos indica as ligações que a placa tem, e temos aqui também um cartão de agradecimento da Asus. Vamos então aqui desembalar a placa. E aqui temos ela. Esta placa tem a estrutura toda metálica, temos aqui a backplate e temos aqui uma perfuração para a placa respirar e os famosos MLCCs em vez dos caps que são tão falados aí pela internet, o que vai fazer com que esta tenha uma qualidade de construção acima da média. Na parte frontal temos 3 ventoinhas, 2 conectores power de 8 pinos cada um. Temos aqui a refrigeração toda, vamos ter aqui o switch da BIOS, que tem a Performance Mode e Quiet Mode. Deste lado temos os 6 heat pipes, que vão permitir uma grande refrigeração desta placa. E aqui temos 6 ligações, temos mais uma do comum, que é uma porta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4. Temos 3 portas DisplayPort e 2 portas HDMI. Vamos aqui fazer só as medições da placa para vocês terem uma noção do tamanho da mesma. Então temos aqui 30 cm de comprimento por 13 cm de altura e as ventoinhas são todas de 9 cm ou 90 mm. Elas são as 3 iguais e rodam as 3 da mesma forma. Em termos de largura, esta placa ocupa mais de 2 slots e tem 5 cm de largura. Agora vamos proceder aqui aos testes da placa. Os testes vão ser realizados no sistema constituído por uma Asus X570E Strix Gaming com um Ryzen 7 3700X em stock. O cooler é um Asus Ryojin 240. 32 GB de memória a funcionar a 3733, um disco Western Digital NVMe de 500 GB e um Samsung Evo 850 de 1 TB. Para este benchmark eu atualizei os benches com drivers novos, os últimos drivers da Nvidia e os últimos drivers da AMD para os testes. Vamos lá então.
realmente esta placa gráfica é brutal. Tem um desempenho muito bom, mantendo-se muito fresca e estando acima de todas as outras. Em comparação com a Asus RTX 2080 Ti, nós vamos ter aqui um ganho de desempenho considerável a um preço muito mais baixo. Esta placa gráfica consome um bocadinho, eu tive aqui picos de 340 watts, por isso tenham atenção à fonte, mas apesar deste alto consumo, ela mantém-se com temperaturas muito baixas. Normalmente situa-se nos 63 graus, com um pico de 64, a temperatura máxima que eu obtive aqui nesta gráfica foram 64 graus, sempre com extremo silêncio e praticamente não se ouve mesmo a funcionar no máximo. A nível de aspecto é uma gráfica muito bonita, muito bem construída aqui pela Asus. O único senão para quem gosta de RGB será o RGB minimalista, mas eu também sei que há muita gente que nem sequer liga ao RGB. Ele pode ser desligado, mas de resto não tenho mais nada a dizer de mal desta placa. Ela é excelente, com um aspecto muito bom, com uma performance excelente e o preço não é dos mais altos também. Existem duas versões, a que eu tenho aqui é a versão OC, que é um pouco mais cara, mas há a versão Asus TUF RTX 3080 normal, que a única diferença para esta é ter um boost clock de 1740 em vez do 1785 que esta traz. De resto são exatamente iguais, não têm diferença nenhuma e o preço é um pouco mais baixo. Esta placa gráfica, em relação a outros testes que eu já vi na internet, é das melhores. É das que têm melhor qualidade de construção. Tem os componentes atrás, são todos MLCCs, que ainda não se sabe muito bem se terão alguma influência ou não, mas pelo menos aqui temos a certeza que não vamos ter qualquer problema de overclock. Vai-nos permitir um overclock um pouco mais alto, embora o chip RTX 3080 esteja muito perto do máximo. Eu não consegui fazer aqui muito overclock. Eu consegui com que ela chegasse aos 2010, 2020 de frequência de relógio, enquanto o normal, conforme ela vem de origem, é ter uma média de 1930 a 1940, andando por aí às vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas vai-nos dar aqui um desempenho brutal mesmo, que não está ao alcance de mais nenhuma placa gráfica a não ser a 3090, que tem um preço brutal e essa não se justifica. A RTX 3080 é um chip muito bom e nesta placa gráfica ele sobressai em pleno, com um desempenho brutal, em média acima uns 30% da RTX 2080 Ti, e em relação à AMD nem sequer tem comparação, está numa classe completamente diferente da RX 5700 XT da AMD, não tem nada a ver mesmo. Só é pena que ela esteja esgotada em todo lado, mas pessoal, esta placa gráfica, se a apanharem só que e estiverem interessados, comprem porque ela é brutal mesmo. Aconselho vivamente esta placa para quem está interessado em jogar a 4K e a 1440p com altos frame rates. É uma placa sem igual. Pessoal, já sabem como é, gostem, comentem e subscrevam o canal e até breve.